Já vai. Muito bem. Agora sim, gravando. Então vamos lá. A ideia é trocar umas figurinhas sobre o Jamboard. É uma ferramenta que é uma lousa digital. Eu vou começar utilizando aqui uma também. Então, o primeiro passo é entender onde é que ela fica, né? Eu vou compartilhar a minha tela, ela vai ficar um pouco com aspecto relativamente. Ana saiu. Acho que ela clicou no lugar errado. Deve estar voltando. Tá sem som, Ana. Aí, que tinha caído, ele desligou tudo. Ela vai ficar com um aspecto um pouco assustador, porque a ideia é para mostrar onde é que eu estou indo para encontrar o Jamboard, porque a ideia é justamente trabalhar com quem nunca viu, não tem nem ideia de onde está. Tá? E aí depois até compartilho outros materiais de uma forma um pouco mais avançada. Então agora vocês estão se vendo e vendo a minha tela, não é a melhor forma, mas é o ideal para esse nosso momento aqui. Deixa eu mudar esse formato para ficar melhor. Deixar assim menorzinho. Deixar um mínimo de pessoas. Aí. Então, quando a gente vai trabalhar ali com o Jamboard, com alunos e tal, o que a gente faz? Onde a gente encontra? A primeira coisa, a gente pode usar um que a gente já tenha criado anteriormente, lá, utilizando o Google Drive, abre o Drive, vai em novo, arquivos, lá no mesmo botãozinho que a gente cria uma apresentação, que a gente cria um documento, a gente pode criar um Jamboard também. A diferença é que ele vai estar oculto no mais. Tá? Então, a gente pode trazer um Jamboard pronto para a nossa aula. A gente vem aqui em novo, vem até no finalzinho mais, e ele está aqui. Ó. Essa é a carinha dele. Essa ferramenta, ela foi criada pensando numa lousa digital. Então, é legal imaginar assim, ela é muito similar a outras ferramentas lá que a gente já usava com essa função, tipo, é como se fosse um slide, mas a diferença é que ela tem mais coisas que a gente consegue interagir de forma manual, então ela tem uma pegada um pouco mais leve, mais prática, pensando enquanto lousa digital. E eu já vou levantar os contras, assim, né? Até porque foi exatamente isso que uma aluna minha levantou essa semana durante uma aula. Ah, mas eu queria fazer um texto bem lindo. Toda vez que fala de texto, eu lembro da Leila. Ah, eu queria fazer um texto organizado, eu queria isso. Não dá. O Jamboard, ele vai te abrir uma caixa de texto e ele tem algumas coisas mínimas ali de edição. Tá? Então, não adianta a gente imaginar que ele vai ser um Word, um documentos Google, uma apresentações Google, que não vai. A ideia dele é um quadro em branco que a gente vai escrever como se estivesse no colégio. Né? Se estivesse com uma lousa em branco em casa, a diferença é as interações digitais da lousa também. Tá? Então, eu posso vir e criar um modelo aqui, ou eu posso pegar um modelo que eu já criei, ou em branco, aqui no Google Meet direto. Onde que eu encontro? Aqui nas reticências, no cantinho direito. Tá? Bom dia, Ed. Você falou, eu estava no meio de uma fala e nem te dei bom dia. E aí a gente vem aqui, ó. Ele vai estar aqui nesse cantinho. Ó, quadro de comunicações. Tá? É aqui que a gente vai clicar. Aí ele me dá a opção, começar um novo ou escolher do Drive. Então, vou começar um novo. Ele está criando. Já vai abrir. Querido, vamos lá. Aí. E ele abriu esse Jamboard numa nova aba. Vocês perceberam que ele saltou na minha tela aqui, né? Saltou não, porque ele até levou um tempinho. Então, ele não vai abrir aqui no meio do Meet, ele abriu numa nova aba. Ah, Ana, mas então, se eu abrisse um Jamboard lá no meu Drive, deixasse aberto, antes de começar a aula, dá na mesma, dá na mesma. A diferença é que quando a gente está trabalhando aqui no Meet, você clica ali, abre, você não tem que sair do Meet para fazer isso. Você já abre e já começa a interação com as pessoas. Muito bem, agora a gente quer que as pessoas interajam com o nosso Jamboard, porque essa é uma das partes mais legais dessa ferramenta, quando a gente pensa em Meet e essa lousa em branco aqui, essa tela, tá?
Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu primeiro, quero organizar aqui, para ela ficar arrumadinha na nossa tela. Tá? Então, novamente, a gente vai clicar naquele botãozinho compartilhar, igual a gente sempre faz. Ó, se eu clicar aqui nessa aba de comunicação, ela já apareceu o link automaticamente para vocês. Quando eu abri o Jamboard aqui, ele já compartilhou com todo mundo que está no Meet. Ana, mas eu estou no Meet pelo celular, cliquei no Jamboard e ele não abriu, ele deu um erro. Eu tenho um aplicativo no celular, por que que ele acontece isso? Ninguém está sabendo explicar por que acontece isso. Já tem uns dias, eu não sei, no ano passado também acontecia isso, mas tem umas 2 semanas que eu trabalhei numa aula particular mostrando no celular e deu essa pane. E dentro do grupo dos trainers do Google, a gente estava discutindo exatamente como isso. Mais pessoas relatou o mesmo problema, que quando pega esse link que vem aqui no Meet, e a gente clica aqui para abrir, eu vou clicar, e a gente clica para abrir, e eu estou no celular, ele não estava abrindo, ele não estava rodando de forma automática. E aí a gente vai ter, por exemplo, o caso, o meu aluno que está lá no celular fez isso, deu um erro, não conseguiu acessar o meu Jamboard. O que que ele faz? Como é que a gente soluciona esse problema? Ele vai abrir uma aba de navegação, essa vai ser uma alternativa, tá? E tentar utilizar no celular pela aba de navegação, pelo navegador ali, como se fosse abrir uma pesquisa do Chrome. Aí você vai nas configurações do celular e coloca lá para navegar em modo computador. Não é o mais indicado mesmo porque vai ficar com uma tela do tamanho da tela do celular, vai ficar mais ruim de mexer, né? Então, o mais indicado para o Jamboard, a melhor forma é quando está pelo aplicativo ou quando a gente vem para cá no computador. Tá, Anne, como é que o aluno faz para usar pelo aplicativo? Então, né, se ele vai usar aqui. Aí a saída mais rápida para o aluno usar pelo aplicativo é assim, ó. A gente vem no nosso Jam, deixa eu ver se eu estou com ele numa aba do jeito que eu quero. Essa aba aqui que eu quero. Tá, beleza. Aqui, essa. Então, a gente vai vir nesse Jamboard aqui, a gente vai clicar no botãozinho de compartilhar, mesmo que o nosso aluno já tenha recebido lá, que foi o que aconteceu com vocês, e a gente vai escrever o e-mail do aluno aqui, tá? A gente só vai colocar o e-mail do aluno aqui para aquele e-mail que a gente teve, para o aluno que a gente teve problema, que ele não conseguiu acessar de uma forma automática pelo nosso link. A maioria vai conseguir acessar, a não ser de fato que ele seja pelo celular e dê esse pane aí a gente coloca o e-mail aqui. Tem alguém de vocês que está trabalhando pelo celular nesse momento? Que eu até posso colocar o e-mail. Eu vou colocar um e-mail aleatório aqui, só para vocês verem, porque daí vou mandar para a Silvia, ela vai ficar bem louca. Então, assim, ó, quando a gente vai colocar o e-mail, qual que é a regra? Eu quero que meu aluno edite, certo? Eu estou enchendo o saco porque ele não teve acesso, porque ele não vai poder mexer, é porque eu quero que ele edite. Se é só para visualizar, ele que continue visualizando aqui onde a gente está visualizando. Ele não precisa abrir uma nova tela. Eu estou compartilhando a tela com ele, tá? Então, eu vou enviar, vai aparecer essa mensagem de configuração normal aqui, e vida que segue. Beleza. Agora, o meu aluno recebeu lá no e-mail dele uma notificação no celular de que eu compartilhei. Agora sim, ele vai abrir o Jam lá no celular dele. Depois eu até posso mandar uns prints de tela para vocês em relação a isso. Ele vai abrir lá no celular dele, e aí ele vai nas reticências aqui em cima, nesses travessões, vai clicar aqui e vai ter a opção de compartilhados comigo, tá? Então, e aí quando ele clica em compartilhados comigo, tudo que foi compartilhado vai aparecer, e aí ele consegue mexer, igual a gente vai mexer no computador, ele vai conseguir mexer no celular também. Então, essa é a saída mais rápida, mais prática, para já acabar com o problema que nós teríamos em relação à comunicação, que foi que apareceu nas últimas semanas em relação à ferramenta. Não tivemos problemas nenhum, está tudo lindo, maravilhoso, a gente começa a brincar com a ferramenta em si. Então, aqui no canto esquerdo tem as opções do que a gente pode fazer com ela, e aqui em cima a gente tem uma setinha, tá? Para baixo e para cima. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele aparece para a gente como um slide, né? Como uma tela em branco. A gente pode duplicar um modelo de tela que a gente tenha feito. Então, se eu clicar aqui na reticência, eu posso duplicar.
ou ainda, se eu clicar só nessa setinha, ele já abre. Ó, tá na 2 de 2, tá na 3 de 3, eu não fiz nada mais, só tô clicando aqui, ele tá abrindo, tá? Eu posso definir um plano de fundo, então, para quem trabalha e que gosta de ter uma linha, um lugar para escrever, pontos interseçantes, ó, quadrados, e olha que interessante, cada frame, cada lâmina dessa, ela é individual, então o que eu faço em uma não repete na outra, tá? Ah, Ana, mas que droga, eu queria um modelo pronto, igual de um slide de PowerPoint, aí você vai para o slide de PowerPoint, tá? Você não vem para cá, porque aqui a ideia é uma lousa em branco mesmo, ele não é um layout estruturado, estático ali. É lógico que você pode, por exemplo, criar uma comunicação, eu já fiz assim, ó, no primeiro slide, eu vou dar um Jamboard como uma atividade para os meus alunos. Então, eu coloco um post-it aqui, escolho a minha cor de post-it, eu vim aqui, ó, nesse quadradinho, que é igual um post-it mesmo, aí eu coloco uma orientação. Bom dia. Bora colocar o nome de todo mundo por aqui. Ó, quando eu vou escrever no post-it, vocês vão perceber quando forem escrever que ele não tem um enter aqui. E aí, isso, lógico, né? Para quem está acostumado a escrever um texto que coloca enter, que coloca não sei o que, vai dando uma agonia. Então, na nota adesiva não tem enter, tá? Não tem uma edição do texto em si da nota adesiva. Nota adesiva é para você escrever uma coisa rápida, para você escrever uma orientação, uma correção, um destaque, para de repente fazer uma chuva de ideias. Então, fiz uma nota adesiva. Ela continua aberta, eu posso escrever outras, ou eu clico fora e ele fecha. Cliquei na nota, eu consigo aumentar e consigo diminuir, tá? Consigo editar, duplicar ou excluir. Aí depois tem várias, a gente consegue ordenar também. Então, às vezes que eu trabalhei com alunos, eu gosto de colocar uma orientação do que vai acontecer, e essa orientação eu posso fazer lá naquele meu Jamboard, se eu deixar um pronto. Então, se eu quiser trabalhar com modelo, com alguma coisa mais estruturada, eu posso pensar numa estrutura básica. A questão é que ele não vai trabalhar com todos os slides ao mesmo tempo, igual numa apresentações Google, tá? Então, tem isso. Aí eu posso trocar aqui um plano de fundo diferente para esse. Diz aí. Olha só, quando eu cliquei ali no arquivo, ali, né, compartilhei um arquivo Jan com a reunião, tipo, para eu colocar meu nome ali. Aí ele está pedindo para solicitar acesso para você, ou já era automático? É porque eu estou usando e-mail institucional. Você está no institucional também, não está? Sim, também estou no institucional. Quando você está, mas está num Chrome que você está logada só com o seu e-mail institucional, você tem mais e-mails logados no mesmo Chrome? Tenho mais e-mails logados. Porque aí pode ser que ele esteja pegando em outros e-mails para fazer isso, sabe? Pega esse link, coloca numa aba anônima. Certo, tá. Então faz assim, ó. Se mais alguém teve isso, copia o link aqui, dá um Ctrl Shift N que vai abrir uma aba anônima. E aí você vai dar um Enter, ele vai deixar você fazer o login com o teu e-mail que você precisa aí. Fechou. Beleza, vou tentar aqui. Tá, obrigada, Ana. Tá, imagina. É legal que aconteça isso justamente porque é o que vai acontecer com os alunos também, né? Ah, deixa eu ver uma configuração aqui do meu Jamboard, se ele já está liberado para todo mundo. Era isso que eu ia perguntar, Ana. Então, ali, que liberar aqui, ó. qualquer pessoa, e daí todos têm acesso para a gente poder interagir, é isso? Isso, então assim, ó. Editor, né? Aqui, ó, provavelmente você conseguiu só olhar, né, Vivi? Faltou eu colocar o editor. Bem, ótimo que aconteceu isso ao vivo e a cores, que a gente vai fazendo automático, né? Então, ó, eu cliquei no compartilhar de novo, no mesmo que já estava compartilhado ali com vocês. E aí eu vim aqui no alterar, deixei SESI, no caso, quando for trabalhar com os alunos, pode até deixar SESI, tem que ver como é que está a questão da variedade dos e-mails deles, tá? A princípio aqui vai liberar para todo mundo, porque, por exemplo, eu até posso fazer um teste em relação a isso, se o @estudante também vai entrar aqui, a princípio sim, tá? Porque serviço social é para entrar todo mundo que está no grupo do serviço social. Mas digamos que vocês, não, eu quero deixar meu aluno entrar com o e-mail que ele bem entender, por mais que isso não seja o mais indicado, né? Aí segue os mesmos padrões que vocês já seguem lá de tradição, quando vocês compartilham qualquer outro documento com os alunos.
tá? Então, qualquer pessoa com link, por exemplo, e coloca como editor. Ele fica por padrão como leitor. Então, troca como editor, concluído. Agora, vocês já estão entrando ali. Mas isso que aconteceu com a Vivi pode acontecer também, indiferente do fato de eu ter compartilhado. Se ela conseguia visualizar, era porque eu não tinha compartilhado o editar aqui. Mas se ela nem visualizava, é porque ele estava pegando um outro e-mail que estava ali na aba. E aí a melhor coisa é, fala para o aluno, abre uma aba anônima aí e vai para a aba anônima. Porque até deslogar tudo e logar tudo de novo dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Tá? Então, a gente pode fazer alguns combinados com os alunos, sabe? Então, por exemplo, se eu pegar uma caixa de texto aqui, eu vou dar um clique e vou colocar aqui, apresentação da turma. Aí vem aquela pergunta, né, que todo professor se irrita. Ah, mas se o meu aluno tá nesse daqui, ele pode editar todos os slides, então. É isso aí. Ele pode passar para frente aqui sem querer, vocês podem passar isso se vocês quiserem brincar com isso. E você não vai ver que ele passou para frente. Então, tem algumas coisas da ferramenta, assim, que ela vai acreditar na responsabilidade coletiva, de um trabalho coletivo, tá? Não só colaborativo, mas de uma ação coletiva mesmo. Então, ele vai passar para frente. O bom de quando um aluno passa, o outro não sabe se está passando, é porque a gente pode colocar um frame desse para cada grupo de alunos. Então, coloca lá grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 2 está no frame 2, grupo 3 no frame 3 e por aí vai. Tá? Então, essa é uma boa forma de trabalhar. E a gente consegue abrir aqui e ver o que tem de material acontecendo em cada um dos espaços. Ô, Ana, só para tirar uma dúvida. Eu caiu aqui, eu tive que entrar de novo. Quando caiu, acho que você tinha compartilhado ali para que a gente pudesse mexer como a Vivi fez, é isso, né? Daí, ele compartilhou automático. Né? Uhum. Ai, que daí eu perdi, que eu ia fazer isso e eu perdi. Então, deixa eu mandar aqui de novo. Aí. Ah, tá. Aí, ó, aqui eu coloquei grupo 1. Ana, eu quero repetir o mesmo layout do que está aqui no grupo 1, eu coloquei mais algumas formas, eu coloquei algumas coisas aqui, e eu quero repetir isso no próximo slide, eu não quero fazer isso aqui tudo de novo, né? Como é que eu faço isso? A gente vai, ao invés de só inserir aqui com maisinho, a gente vai clicar na setinha para baixo, escolho o slide aqui que eu quero duplicar, clico na reticência do lado e duplico. Tá? Agora eu estou com 2 grupos 1. Não, aí eu venho aqui, ó, na setinha para o lado. Ó, grupo 1. Aqui eu quero que seja grupo 2. Então, eu venho editar, posso trocar a cor, e aqui eu coloco o grupo 2. O fato de eu colocar o nome de quem vai participar aqui, então eu poderia já subdividir esses grupos, não quer dizer que eu vou bloquear o acesso de outras pessoas nele, tá? Então, isso é bem importante, assim, diferente do planilhas lá, que eu coloco numa célula o nome da pessoa e ninguém mais entra e tal. Aqui, não. Então, quem está no grupo 1, coloquei uma lista de nome aqui de alunos, pode ir lá na lista, lá no outro e brincar com o slide do outro. Pode falar. Sim, quando a Lu escreveu ali o nome dela, eu consegui ver, né, o rostinho dela, mas depois eu não consigo mais visualizar quem escreveu, o nome do aluno que escreveu. Ah, você fala aqui o rostinho de quem está fazendo daquilo, né? Não consegue. Você vai visualizar aqui, ó, quando a gente clica, deixa eu trocar de caneta. Você vai visualizar quando ele está escrevendo. Mas depois, quem fez aquilo ali, a gente não consegue ter um controle igual a gente tem em outras ferramentas. Tá? Beleza. Ó, não tem essa opção. Ele é muito para aquela ação imediata, assim, é muito mais a ideia de um compartilhar sem identidade, de fato, e aí cada um tem que se identificar se esse é o objetivo, do que a gente fazer um rastreamento de quem está fazendo o quê. É um brainstorm, assim, né? É bem aquela ideia assim, eu tô com um quadro lá no colégio, cada aluno levantou a bunda da cadeira e foi escrever no quadro. Enquanto ele está escrevendo, você está vendo. Depois que ele escreveu, você não sabe mais quem que foi. Tá? Então, se você pensar sempre enquanto um quadro lá no colégio, daí fica mais fácil de gravar a característica que é definida disso daqui, né? Aqui no primeiro tem a caneta colorida, e aí tem tipos de caneta, tá? Tem uma caneta mais ponta fina, mais ponta média, ó. Aqui no segundo tem a borracha,
eu ver se vai funcionar o contra da borracha. Não, não funciona, a borracha vai ficar assim mesmo. Ah, eu quero limpar tudo. Pô, fiz um monte de risco e quero limpar. Você vai ter que limpar o frame. Só que se eu clicar em limpar o frame, vai limpar tudo que foi feito. Ele limpa tudo, não limpa só uma coisinha, tá? E tem a ponteira, que é só o apontador, que é o ponteiro do mouse. Ana, eu tô aqui na caneta, comecei a escrever alguma coisa, tá? Beleza. E eu quero agora pegar isso daqui, como é que eu faço? Tem que voltar para a ponta de mouse, tá? Quero apagar o que eu fiz, apaga. Aqui é do post-it. Aqui é para a gente inserir uma imagem, então isso aqui é legal, quero colocar uma imagem da pesquisa do Google mesmo aqui. Colocar uma imagem, quero que os alunos interajam em relação a essa imagem, eu pedi para eles colocarem uma pesquisa, colocar uma imagem, ó. Então, dá para fazer, por exemplo, coloca uma imagem, né? Deixa eu dar um Ctrl X aqui nessa imagem, vou levar para o meu segundo grupo. Ó. Cliquei fora, eu vou redimensionar essa imagem. Na bolinha aqui eu giro, aqui eu redimensiono, e aqui tem como duplicar, ordenar, enviar para trás, para o fundo, enfim, ó. Ó, para o fundo. Ah, não era isso que eu queria. Clica aqui de novo, ordena, trazer para frente. Tá? Eu posso colocar na moldura, posso colocar a imagem aqui, pedir para o aluno escrever um texto aqui dentro. Enfim, aí o céu é o limite, né? Adicionar imagem eu posso pegar do Google Drive, posso pegar do URL, fotos, câmera, Google Fotos. Então, tem várias opções, assim como nas outras ferramentas do Google também tem. Posso fazer um upload. Aí, uma coisa que é legal, por exemplo, você pode ir lá no Canva, no aplicativo Canva, criar um layout, criar um negócio que você queira lá para eles fazerem atividades. Igual esses dias eu criei um layout no Canva que era de tarefas, de organização de tarefas, numa pegada design thinking. Eu posso pegar esse layout lá no Canva, fazer um download dele enquanto imagem, fazer upload para cá, jogo como plano de fundo. E aí os alunos brincam de colocar o post-it onde tem que ser colocado. E aí eles não vão estragar o teu layout, porque o problema de quando a gente cria o nosso layout aqui, o aluno vai participar, é que eles podem apagar aquilo que você colocou de orientação, aquilo que você colocou de estrutura que você quer que fique. Ah, eu quero que tenha 3 linhas, alguém pode ir lá e pode mexer todas as linhas de lugar, a gente não bloqueia a linha num lugar, né? Então, é legal isso, que você, de repente, pode importar uma estrutura que você queira, define essa estrutura como um plano de fundo, e aí você pode trabalhar em cima dela. Então, essa é uma ideia, assim, uma saída. Nessa parte aqui, nós temos as imagens, então, formas geométricas. Quando você clica nela, você redimensiona o tamanho que quer. Eu só cliquei com o mouse e com o botão esquerdo, e aí eu vou redimensionando. Para escolher essa daqui, eu cliquei na setinha e fui trocando entre as opções que tem, tá? Interessante aqui, se eu tô com ela clicada, ó, eu tô com a imagem, né? Eu estava com ela aqui, escolhi. Quando eu venho para cá, ela já aparece, tá? Terminei de colocar, ele volta automaticamente para esse ponteiro, diferente de quando eu tô com a caneta, que ele não volta automaticamente para o que eu estava antes. Então, fechei. Ah, eu quero fazer um preenchimento, eu posso trocar a cor da linha e eu posso colocar aqui, ó, posso colocar a cor de fundo também. É lógico que se eu vou usar isso aqui como post-it, não tem por que usar como post-it, porque existe um negócio específico de post-it, mas às vezes a gente quer formas geométricas para trabalhar situações diferentes, tipo, no retângulo vocês farão tal coisa, no quadrado tal coisa, no triângulo não sei o quê. Então, vai depender do que a gente quer também. Por penúltimo, a caixa de texto, dar um clique só e ela já abre a caixa de texto. A gente pode aumentá-la clicando nesse cantinho aqui, e eu posso só deixá-la mais estreita, tá? Então, eu aumentei ela para cá, ou deixo ela mais larga ou mais estreita. Mas eu não deixo ela mais comprida, eu não aumento aqui, ó, porque aqui ele vai aumentar quando eu começar a escrever o texto. Para escrever o texto, dou 2 cliques e ele vai liberar para eu escrever o texto. E aqui vem a dor de quem gosta de texto, porque ele tem poucas opções em relação à produção de texto. Ele tem aqui, ó, normal, título, subtítulo e legenda. Então, título, por exemplo. Aí comecei a escrever.
A Silvia entrou, ela deve ter levado um susto. Título. Agora eu vou escrever o texto, ó. Vou escrever não, né? Escreverei texto. Então, aqui eu seleciono, venho aqui e escolho normal, por exemplo. Mas, ó, ele mudou a caixa inteira. Então, esse é o pânico de quem trabalha com texto, que é tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tá? Outra coisa, ele só tem esse tipo de formatação aqui, ó, ele não tem justificado, mesmo porque quando a gente está produzindo um material que as pessoas vão ler, em especial quando a gente fala em materiais online, por mais que dê um toque em nós de linguagens, querer deixar tudo justificado, para a leitura, para o visual, o mais indicado é da esquerda para a direita, é esse tipo de alinhamento aqui. E colocar os textos sempre no canto direito, esquerdo, aqui, direito, no canto superior esquerdo, porque é de onde a gente começa vendo um material. Então, por exemplo, eu vou colocar uma orientação, vou colocar um texto, o aluno vai ver muito, o aluno não, qualquer pessoa vai ver muito mais o que está aqui nesse canto primeiro do que está nesse canto aqui embaixo, sabe? Então, de repente, o nosso toque de um texto justificado, para esse tipo de ferramenta, é bom até que não tenha. Porque senão o que ia acontecer? A gente ia colocar um texto gigante numa ferramenta que é para todo mundo interagir e que o objetivo não era escrever um texto gigante, tá? Ana, mas eu tenho um texto que eu quero que meu aluno leia e faça uma atividade junto com o texto. Como que eu posso fazer? Você pode deixar o link disponível para ele fazer essa leitura em outro lugar, ou você pode pegar esse texto, tira um print dele, salva ele como imagem, e aí coloca a imagem do texto aqui, ó, e coloca o campo de interação dele para cá, sabe? Então, assim, essas são saídas que a gente pode ir encontrando em relação ao que a ferramenta não oferece e aquilo que a gente quer fazer, tá? Aqui tem uma cor de fonte, ó, o legal é que você não precisa ficar selecionando o texto para mudar, só vai na fonte ali, ele já muda, mas ele muda tudo, tá? Então, a gente, ó, se eu selecionar, eu não consigo selecionar e mudar só uma coisinha, tá? Então, eu selecionei a caixa de texto, eu mudo a cor da caixa de texto em si. E a última ferramenta, que é uma das mais legais quando a gente está explicando alguma coisa, que é o tal do laser, né? Ó, então, eu destaco e ele faz um destacado ali, mas é um destaque temporário, é muito mais um laser do que qualquer outra coisa, tá? Não fica arriscada a nossa linha do tempo. Gente, essa é a apresentação básica do Jam, tá? É o que a gente consegue fazer com a ferramenta. Agora, o que a gente pode fazer a partir disso vai ter muito mais em relação ao que vocês estão dispostos aí a gastar de tempo e energia para criar alguma coisa. Por exemplo, teve um professor que criou história em quadrinhos usando o Jamboard. Então, ele criou um layout, os alunos foram criando a história depois. Ah, dá para criar uma chuva de ideias, cada um coloca um post-it. Eu trabalhei com os alunos, a gente criou um jogo que eles tinham que criar palavras. Então, uma equipe colocava a palavra-chave, colocava lá amor, né, da cor amarela, que era a cor da equipe. Os outros, então, cada um na cor da sua equipe tinha que criar novas palavras a partir da palavra amor. Então, vinha lá, eu sou da outra equipe, eu crio a palavra Roma. Inclusive o Walter participou comigo de um joguinho desse. E aí depois eu contava qual cor que tinha mais gente com palavras, e aí eu coloquei um líder da equipe para ficar uma pessoa que era da equipe amarela, para ficar corrigindo se o pessoal estava colocando as palavras que realmente tinham só as letras da palavra-chave. Então foi um joguinho bem simples, não tinha nada para saber assim, qual aluno que escreveu isso daqui, não tinha como saber, mas a gente identificou pelas cores da equipe, porque a gente definiu qual aluno que era de qual equipe, tá? Agora, fico livre, perguntas, dúvidas, ideias, coisas que vocês já fizeram de repente, quiserem brincar com esse Jamboard que eu mandei aí para vocês sentirem como que é, até para ver a visão de aluno, porque o que vocês estão vendo aí é bem o que o aluno vai passar. Uma coisa legal é que aqui tanto o aluno quanto o professor fica com a mesma aparência, assim, vocês perceberam que quando vocês olham para a minha tela e quando vocês abrem de vocês e olham de vocês viram que é tudo a mesma coisa, né? Vocês estão vendo a minha tela inteira aqui, vocês não estão vendo nada de diferente. Diferente de outras ferramentas, assim, na tela do professor tem algumas coisas mais específicas, né? Aqui não, aqui fica bem amplo. Aí a gente pode renomear,
fazer download como PDF, salvar cada frame como uma imagem, excluir ou fazer uma cópia. Fantástico, Ana, adorei. Você viu que ela não é difícil, ela é muito mais o que a gente cria com ela do que uma dificuldade em si de usar, né? Do que ela tem disponível. Ana, por exemplo, ali, ó, eu coloquei Mora, né, para brincar, mas foi para esse quadro. Onde que estava aquele quadro? Era o outro? É porque aqui em cima você estava no quadro 1 e eu estava lá no quadro 3. Interessante isso, saber que Tá? quadro Então, de repente, o que é legal? Ó, deixar expandido aqui, que daí você consegue visualizar legal. os quadros. Ó, tá? Quadro criado, a gente não arrasta um quadro de um lugar para o outro, tá? Isso é outra coisa aqui, ó. Eu não arrasto esse quadro para o segundo lugar. Ah, consegui. Deu. Falei, pô, eu achava que dava, mas não estava conseguindo. Então, ó, eu segurei com o botão esquerdo do mouse, aqui, e aí eu vou arrastar para lá para o outro lugar. É difícil de visualizar porque eles são muito parecidos, né? Eu vou arrastar aqui, ó, do primeiro para o segundo. Então, venho para cá e vou para lá, ó. Mudei a ordem, tá? E isso, como tudo, todo mundo vai poder fazer, né? Então, esse aqui agora ficou bagunçadão. Então, volto para cá, seguro, fico segurando, e aí eu arrasto. Então, ó, eu posso, inclusive, pegar o que a Lu escreveu aqui, ó, dar um Ctrl X, ir lá para o que a gente estava e dar um Ctrl V. Eu consigo transferir as coisas de um lugar para o outro, sabe? O que eu não consigo fazer é selecionar várias coisas ao mesmo tempo. Ó, você vê, ele não abre aquela caixa de seleção com o mouse, mas eu posso segurar aqui, ó, e daí indo um por um, tá? Então, essa figura não vai ficar aqui, vai ficar lá. A gente pode ir definindo, brincar com a ordem das figuras, enfim, brincar com o plano de fundo, subir uma imagem de plano de fundo aqui também. Vejo que eu tenho alguma legal. Não vou ter nenhuma de layout, igual eu estava falando para vocês, mas é uma ideia que funciona. Pegar um layout pronto e colocar como plano de fundo fixo. Vocês podem colocar alguma coisa que identifique que é a aula de vocês, ó. Aí ele fica sempre aquele layout arrumadinho. Então, por exemplo, você vai fazer, igual a Lu me falou que quer fazer alguma coisa relacionada à literatura. Você pode criar a arte lá no Canva, inclusive o Canva tem a opção de educador agora. Você pode criar arte no Canva, deixar uma arte toda linda, falando daquele tema da literatura, e aí importa para cá, ó. É muito diferente você trabalhar com um plano de fundo igual esse meu aqui, do que trabalhar com totalmente em branco e seguir alguma instrução em branco. Então, dependendo do que vai fazer, dá até mais vontade de participar da atividade, né? A gente pode ir arrumandinho aqui. Aí agora, gente, é questão de toque e criatividade. Que mais? Mais alguma dúvida? Mais algum BO que aconteceu aí com vocês? Oi, Ana. Oi, pessoal. Bom dia. Oi, Leila. Quando você perguntou quem estava fazendo do celular, eu até falei mas acho que não fui ouvida ali na hora e tal, não sei o que Então, aconteceu. você abriu a notificação, mas não escutamos você, de fato. Tá. Não, enfim, só queria dizer que achei bem bacana, bem legal. Tava fazendo aqui pelo celular, e um olho no celular e 2 no João. Mas achei bem legal, Ana, não conhecia, achei bem legal as possibilidades e tal. E, enfim, né, queria agradecer aí pela sua disponibilidade e dizer que é bastante intuitivo, né, Ana? E o legal é que Bastante. eu já tinha ouvido falar, mas não
da Google e tal. Achei bem jóia, assim, bem bacana. Já pensei em algumas coisas, sabe? Ô, Leila, e Então, conta só pra para gente, agradecer você e dizer que fez foi no bem celular, válido. né? Como foi a experiência? Você conseguiu Ana, mexer eu pelo não celular no tentei, aplicativo ou não? eu não tentei mexer. Filho, espera Tá. um pouquinho. Eu não tentei mexer, porque tem um menino aqui na minha casa que não deixou. No caso, ele acabou de jogar um chinelo em mim. Já sei o que eu vou fazer com esse chinelo. João! Então, ó, viu a tia? Viu? A tia tá te vendo, É. João! Olha aqui a tia. Ó. Tadinho. Oi, João! Tudo certo com você? Você tá estudando junto com a mamãe? Ah, que menino estudioso que você é! Agora ele ficou sério, né? Ele vai botar roupa pra ir lá na creche agora, ver o Otto. É. Ô, Ana, É legal você a chega que agora experiência tô com o seu. Eu descabelada, né? perguntei do celular, Leila, porque é o que muitos alunos vão ter de experiência. É legal que todos nós tenhamos essa vivência. Tipo, uma hora dessa, abre o aplicativo no celular do Jamboard e tenta brincar para ver assim, o quanto que o aluno vai sofrer ou o quanto que vai ser legal para ele, sabe? Eu já digo que dependendo do tamanho da tela do Sim. celular é mais sofrido de trabalhar no celular, mas não é impossível. Né? Em especial essa questão do post-it ali, que é só colocar uma ideia, uma palavra. Sabe que eu achei legal, né? Eu quero trabalhar um tema agora com o segundo ano, e daí eu quero perguntar para eles: quando eu falo essa frase, o que vem à cabeça de vocês? Daí quero pedir para eles colocarem lá os post-its. Às vezes a gente quer uma interação rápida, né? Daí não é o chat, é uma coisa que depois a gente visualiza, comenta. É um né? negócio que fica salvo no seu Drive, tá? E que você pode depois, por exemplo, compartilhar. Esse aqui foi o nosso quadro da aula de hoje. Você pode subir lá no Classroom como um registro dessa aula também, sabe? Diferente do que fica no chat. Às vezes a gente responde as coisas no chat e isso fica morto, né? Ninguém volta a ler a conversa de um chat que ficou gravado. Não existe isso, né? Ler esse registro. Sim. Então é bem isso mesmo. Mas, enfim, tá? O meu comentário era só nesse sentido, assim, de que realmente é uma ferramenta bastante válida, que eu só tinha ouvido falar e não tinha ainda visto, assim, né? E que eu não pude experimentar da forma que eu gostaria nesse momento, mas assim que possível eu farei. Brigadão, hein, Ana? Imagina, valeu. Tem algumas coisas aí. Valeu, depois vai compartilhando as ideias que vocês tiverem. Aninha, brigadão, tá? Obrigada por você se disponibilizar nas conversas de ontem, e que bom que bastante gente já também tirou dúvida, participou, né? Pois é. Com certeza vou utilizar bastante, já vou começar a aula dali do primeiro e do segundo, né, fazendo já tipo um brainstorming, que eu já estava com isso, estava pensando como que eu ia fazer, que eu queria fazer uma coisa diferente. Então isso vai, assim, nossa, me ajudar bastante mesmo, tá? Obrigada pela disponibilidade, obrigada por compartilhar com a gente, seus conhecimentos, é fantástico, amiguinha. Muito obrigada. Valeu, gente, valeu mesmo. Valeu, Lu, porque a Lu que puxou esse bonde ontem. Aninha, você vai compartilhar a gravação? Sim, eu vou salvar aqui já, assim que terminar de carregar, eu já compartilho. Que daí quem não pegou o passo a passo inicial já deixa compartilhado, tranquilinho. Uma ferramenta que é legal para usar a questão de levantamento de dados, se vocês quiserem documentar isso, quiserem pontuar, aí é o Quizzes com apresentação de slide e pergunta, tá? Então, se você quer só fazer um brainstorm rápido, essa daqui é ideal. Mas se você quer que os alunos respondam e que você quer gerar um gráfico disso depois de forma automática, aí o Quizzes é melhor. Então, é uma outra ferramenta, lógico, o aluno tem que sair do Meet, sair do Meet não, mas ele tem que entrar com o link na outra tela e tal, demanda mais atenção, leva mais tempo, mas ela tem mais opções de atividade, tá? É o Quizzes Lição. Eu tenho um vídeo do Quizzes Lição feito, eu posso mandar para vocês, aí já tem um passo a passo de como usar. Ele é bem legal, eu gosto muito dele, e esse ano eu devo usar mais o Quizzes Lição do que eu estava usando no ano passado, mesmo porque ele entrou no final do ano. Ele é uma apresentação de slides turbinado, digamos assim, ó, porque gera gráfico de tudo. É muito legal. Ana, eu vou querer sim. Vou querer, porque eu até agora não aprendi ainda o que isso, preciso aprender ainda.
Beleza, eu mando. E a gente pode fazer uma live só de quizzes também. Só vocês terem tempo aí que a gente faz. Só de... Ah, Ótima sou eu. ideia. Nossa, muito legal. Tá? Então, fechou, gente? Qualquer coisa, gritem, tá? Valeu aí por todo mundo ter vindo. Acho que a gente já pode fechar, né? Porque não tem mais grandes dúvidas. E aí a gravação não fica gigantesca também. Qualquer coisa, vocês me deem um grito. Valeu. Obrigadão, tá? Beijo. Valeu, Obrigada, beijo. beijo. Até, tchau. Até, tchau.